Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fico sim ligado no que vocês comentam aqui no canal. Nem sempre eu consigo responder tudo, mas na medida do possível, eu sempre respondo as perguntas de vocês lá no nosso Instagram, no @Fantástica Fábrica Criativa. Mas também, às vezes, as perguntas de vocês servem como ideias para o meu vídeo. Se tem alguma coisa que é repetida muitas vezes, eu gosto de pegar e fazer um tutorial aqui para também ajudar vocês. E uma coisa que tem surgido muito num vídeo meu, onde eu ensino como que você consegue criar uma vinheta para uma abertura de canal no YouTube, é se eu consigo fazer esse tipo de vídeo para o Instagram. Se você ainda não sabe, dá sim para você fazer vídeo com PowerPoint. Pera aí, com PowerPoint? Sim, quando você é um mago do PowerPoint, você consegue fazer tudo. E é por isso que hoje eu quero te dar uma ajudinha e te ensinar como que você pode fazer um vídeo para Instagram usando o PPT. Antes da gente começar o nosso tutorial de hoje, quero falar uma coisinha rapidinha com você. Você já ouviu falar da nossa campanha dos 100 mil? Pois é, a gente está tentando fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Quando a gente chega a 100 mil, nosso canal muda de categoria. Isso quer dizer que a gente vai ter cada vez mais apoio do YouTube. E quanto mais apoio eu tiver aqui, mais eu posso postar vídeo para vocês. E é por isso que se você está vendo o nosso canal pela primeira vez e curtiu o nosso conteúdo, não esquece de assinar ele. E se você já assina nosso canal, deixa um like, promove o vídeo, conta para as outras pessoas ao seu redor que elas também podem assinar o nosso canal. E dessa maneira a gente vai começar a fazer esse nosso círculo de criativos crescer cada vez mais. Mas chega de papo, né? Vamos lá então para o nosso tutorial de hoje. O que eu quero que vocês entendam aqui é que quando eu faço um tutorial desses, eu estou fazendo um exemplo. Então tem gente que fala que, poxa, mas você fala de um exemplo muito específico, como é que eu vou criar para o meu negócio? Para mim é impossível conseguir fazer um exemplo para cada negócio que existe no mundo, é inviável. O que você tem que entender aqui é que você vai aprender as bases, vai ter as ideias e depois usa a tua criatividade. Começa também a ser independente. Deixa de preguiça e começa a trabalhar. Então a primeira coisa que você tem que entender para a rede social é que cada lugar que você vai postar vai ter um aspecto diferente. Mesmo no Insta, você vai ter diferentes aspectos ali. Por exemplo, se eu quero postar no Insta Stories, você tem um aspecto, um tamanho diferente de vídeo. Se eu quero postar na timeline, o vídeo é quadrado. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um vídeo para timeline, que é um vídeo quadrado. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um vídeo para postar no Stories, a gente vai ver aqui, vou até procurar no Google, mas eu colocaria aqui Instagram Stories Resolution. E vocês estão vendo que a resolução dele aqui é 1080 por 1920. Eu vou aqui no PowerPoint, onde que eu consigo mudar a resolução do meu slide. Eu venho aqui em Design, tamanho do slide e coloco o tamanho do slide personalizado. Beleza, tamanho do slide personalizado, o problema é que você está vendo aqui que eu tenho a largura e a altura em centímetro. Para Stories é fácil. Por que para Stories é fácil? Porque para Stories é esse aqui, ó, 16 por 9. A única coisa para eu fazer Stories do Instagram, para eu fazer naquele formato de pé, eu teria que mudar aqui o meu slide de paisagem para retrato. Ele ficaria de pé e dessa maneira eu tenho um tamanho aqui de Instagram Stories. Eu poderia fazer toda a arte dentro do slide e depois exportar que não ia ter problema. Agora, quando a gente posta na timeline do Insta, aí é um formato quadrado. Então viria aqui em tamanho do slide personalizado, e nesse caso, por ser quadrado, é só colocar a largura e a altura de tamanhos iguais. Então posso colocar aqui 20 por 20, que não vai ter problema, que a gente vai ter de um tamanho quadrado. Então essa é a primeira lição que vocês têm que ter para criar um vídeo. Se eu quero de YouTube já é o 16 por 9, que é o vídeo widescreen. Então nesse caso, eu teria que deixar no formato daí já tradicional, que é do próprio PowerPoint. Qualquer rede social que você vai tentar colocar uma coisa lá dentro, você tem que ver o formato antes. Se o formato está em pixel, você coloca lá, por exemplo, convert pixel to centimeter. Procura isso no Google e daí você vai colocar aqui um conversor. Você vai colocar lá, se eu tenho 1080 pixels, aqui ó, 1080 pixels equivale a 28,57 centímetros. Você vai lá no próprio PowerPoint e daí coloca 28,7 centímetros. Dessa maneira você consegue ter o tamanho correto. Então usa um conversor online que é bem simples, você não vai ter problema nenhum. Deixei no formato quadrado, que é o formato aí da timeline do Insta. Agora a gente vai começar a trabalhar aqui os nossos posts. O legal, e vocês já viram aqui
em outras aulas nossas no próprio YouTube, ou se alguém já assistiu o nosso curso, que tem apresentações fantásticas, onde você aprende a fazer uma apresentação do começo ao fim, a gente já viu vários tipos de animação. Então, aqui, quando você vai fazer um post no Insta, o legal é a gente também não exagerar muito na animação, não deixar um negócio muito amador. Claro que a gente pode fazer ali uma entrada de texto e talvez usar aquela animação de digitação, que isso é legal, porque ajuda a pessoa a ler a informação que você está colocando ali. E é também legal a gente colocar algumas transições de slides. E como a gente está trabalhando com foto, uma transição que eu vou mostrar aqui para vocês é o de empurrão, e vai ficar bem bacana. Então vamos começar a montar aqui. Eu tenho 5 slides, e vocês estão vendo que eu já peguei alguns elementos da internet, e aqui vocês podem procurar em qualquer site de foto de imagens free. Eu até falei isso em outros vídeos, onde vocês podem achar imagens. Pode procurar no Google, mas tem que tomar cuidado principalmente para fotografia por causa dos direitos autorais. Então, se quiserem dar uma olhadinha no vídeo que está aparecendo em cima da tua tela, como achar imagens fantásticas. Vamos começar a montar. Vocês estão vendo que eu tenho elementos aqui. Esses elementos que vocês estão vendo, por exemplo, esse pontilhadinho de bolinha, você pode tanto fazer no PPT, mas dá mais trabalho. Eu peguei pronto já na internet. E o legal é que você começa a adicionar esses elementos geométricos no fundo, isso dá um charme a mais aí para quando você monta o teu slide. Então vamos ter umas ideias de como é que a gente poderia montar o design, como é que a gente poderia animar, e depois a gente vai ver como criar um vídeo. Primeira coisa, vamos inserir aqui uma forma para o fundo. Você pode fazer isso de várias maneiras, mas eu gosto de inserir formas. Eu vou colocar o preenchimento dela, um azul um pouco mais forte. Agora, eu vou pegar esse elemento e vou jogar aqui atrás para dar um pouco mais de destaque para essa foto, já que a gente está usando 2 tonalidades de azul aqui. Esse elemento, isso aqui é simplesmente uma forma do PowerPoint. Você vem aqui em inserir formas e a gente coloca uma forma dessa maneira. Então é essa forma aqui, só com aquele azul um pouquinho mais claro. Agora você pode usar esse elemento aqui para começar a dar um charme na tua apresentação. O que é legal? Eu trabalhei isso talvez de formatos diferentes, tamanhos diferentes, mas também ter alinhamento. Então tá vendo que quando eu coloco essa forma, a ponta da minha forma, da minha imagem, tá junto com a ponta do slide? Isso é legal você ter esse tipo de organização quando você está criando teus trabalhos visuais. Então você pode colocar esse elemento talvez um maior e um menor. Eu deixo esse elemento aqui e vou trazer a foto, tanto quanto a foto para frente só. Trago ela para frente e deixo esse pontilhado atrás. E dessa maneira o teu slide não vai ficar tão vazio e fica um charme legal. Ao mesmo tempo a gente vai deixar um espaço aqui, e isso é importante a gente ter em mente, um espaço para a gente colocar o texto. Afinal, como a gente está fazendo uma comunicação ali muito baseada em imagem, você vai ter um pouquinho de escrita também. E isso é importante, eu ter esse espaço ali reservado para o texto. E daí que eu fiz? Eu criei aqui, isso simplesmente são 2 formas, é uma flecha do PowerPoint, junto com uma bolinha amarela, que eu vou deixar sempre no canto aqui do meu slide para dar a impressão que você ainda tem mais coisas para ver, que a pessoa ainda tem mais informação para ler. E é por isso que eu vou sempre deixar essa aqui até o último, que eu não vou pôr, porque daí é o último slide. Agora eu vou inserir uma caixa de texto. Tenho aqui o meu texto já pronto, que eu deixei escrito, e depois eu esqueço o que eu queria escrever. Então tem aqui novas ideias para seu negócio. A gente agora vai mudar, vamos deixar essa fonte um cinza clarinho. Agora a gente vai usar uma outra fonte, vamos usar Century Gothic. E agora legal para criar um contraste, a gente pode deixar o Novas Ideias em negrito para seu negócio sem negrito. Deixar Novas Ideias bem maior. Vou jogar um pouco para baixo aqui para melhorar um pouco a distribuição de informação no meu slide. Eu quero agora criar um alinhamento aqui do Ideias com Novas. Você está vendo como está muito distante o Ideias Novas? Então a gente vai agora fazer o quê? Eu vou aproximar os dois. Venho aqui no botão Opções de espaçamento entre linhas. Vou deixar o espaçamento múltiplo e vou deixar ele em 0,8, sempre abaixo de 1. Isso faz com que as linhas se aproximem, tá vendo? Não fica tão longe, o que fica às vezes meio estranho quando as linhas ficam muito longes. E a gente vai deixar aqui, novas ideias para seu negócio. O que é legal nesse caso, a gente pode deixar esse slide aqui mais estático, a gente pode fazer as informações aparecerem, como a gente faz animações, a gente escolhe. Então, por exemplo,
eu posso fazer essas informações aqui esmaecerem. Essa foto ela vai surgir de baixo. Eu vou no painel de animação, vou clicar com o botão direito, opções do efeito, coloco um fim com um salto, isso quer dizer que o quê? Que ele vai dar uma tremidinha no final. Essa forma vai esmaecer atrás. Vou colocar com o anterior, vou colocar um leve atraso aqui. Muito bem. Vou alinhar. E agora o texto. Eu vou colocar uma animação de aparecer. E eu quero fazer esse efeito digitado. Como é que você faz? Coloquei a animação de aparecer, clico com o botão direito em cima dela, opções do efeito. Vou em animar texto por letra e coloco 0,1. Por que 0,1? Esse é o tempo de demora entre um caractere e outro. Se eu coloco 0,5, parece um idoso digitando. Então a gente por isso tem que colocar 0,1 para ficar um pouquinho mais rápido. E dessa maneira fica assim. Agora a gente só vai automatizar as animações. Por que é importante deixar automático? Porque se eu deixo no clique, quando eu exporto em vídeo, não vai ter ninguém clicando. Então o vídeo vai ficar travado. Então a gente tem que deixar tudo automático. Quando está no clique do mouse, quer dizer que tem que alguém clicar. Então eu vou aqui e coloco iniciar com o anterior. Do mesmo jeito, essa animação aqui eu posso deixar com o anterior ou após o anterior. Nesse caso, eu quero que ela apareça com o anterior, essa imagem, e depois o texto, novas ideias para seu negócio, eu vou colocar após o anterior, que eu quero que o texto entre depois de todas as imagens surgirem. Então vamos ver como é que ficou o nosso slide. Vamos voltar. Novas ideias para seu negócio. E daí eu posso fazer essa flechinha esmaecer após o anterior, coloco opções de efeito, intervalo e eu vou fazer ela piscar. Como é que eu faço ela piscar? Coloco a duração aqui 0,2 e coloco para repetir 3 vezes. Ela pisca e ela vai piscar depois que o texto aparece. Então olha lá, aparece o texto, pisca a flecha. E daí vai trocar para outro slide. A gente tem nosso segundo slide aqui. Vamos clicar. Copiei e colei o fundo. A gente poderia, daí nesse caso, mudar a cor do fundo para criar uma diferença entre o primeiro slide de destaque e o segundo. A gente pode usar um cinza claro. E daí você poderia colocar o que você faz na tua empresa. Então a gente coloca aqui a imagem. Vamos colocar 2 elementos, agora eu coloco o amarelo, o branco como o azul. Então a gente tem o azul aqui e tem o branco. Por que eu coloco formas geométricas normalmente? Porque as formas geométricas ajudam a preencher o espaço. Ajudam também a dar destaque às vezes numa imagem como essa que a gente achou da internet. E depois eu vou colocar esses elementos que eu achei, que são elementos que representam a ideia do gráfico, também para passar a ideia de análise de dados. E a gente pode, agora eu vou copiar a caixa de texto. E o texto, claro, não vai ficar dessa cor, a gente pode jogar o texto desse azul aqui do fundo. Então, para puxar a cor, vou aqui em preenchimento de cor, conta-gotas, puxo a cor. Talvez esse azul ficou meio apagado, vamos pegar o azul do quadro, ficou melhor. Novas ideias. Então aqui seria análise de dados. Então, tá vendo uma coisa que também é legal você criar de contraste? É você criar talvez um todo caixa alta e outro caixa baixa, com o texto sem ser negrito. Você pode criar assim, você pode criar várias maneiras diferentes de você criar, de você ter contraste no teu texto. Então a gente teria aqui análise de dados. Esse aqui acho que dá para juntar um pouquinho mais. A gente está em 0,8, vamos colocar 0,7. E daí a gente colocaria de novo, só copiar e colar essa flechinha. Por quê? Porque na verdade ela já está com a animação, é muito mais fácil do que colocar, criar a flechinha de volta, ficar repetindo o processo de animar. Aí a gente poderia criar mais um slide e na verdade você criaria quantos slides fossem necessários. O texto seria melhores resultados. E claro, daí eu colocaria todos os serviços que eu tenho. Vou abreviar um pouco aqui e vou colocar como se fosse o encerramento e daí com esse slide o escuro já. Vamos copiar as caixas de texto, que fica mais fácil.
E o texto seria... Daí o texto, nesse caso, a gente pode deixar ele animado. Como a gente copiou a caixa de texto aqui do início, que já estava com essa animação de digitação, isso também já vai estar animado. Você pode até projetar aqui, que vai estar nós cuidando do seu marketing digital. O que a gente vai precisar agora é colocar essas imagens dentro aqui. E agora a gente vai fazer a foto entrar, então animações, surgir de baixo. Vou clicar com o botão direito, opções de efeito, vou colocar o fim com salto para dar aquela tonhonhon. E os elementos atrás vão todos esmaecer. Vou colocar a caixa de texto, arrastá-la para baixo, porque eu quero que ela venha após essas animações. Vou colocar esses elementos para virem depois da imagem surgir. Esses dois após o anterior, e essa caixa azul ela vai vir com o anterior, eu quero que ela venha junto com a foto. Não esquece de deixar a foto automática, então coloca a foto inicial também com o anterior para todas as animações começarem com o início do slide. O que a gente vai fazer agora é fazer a troca desses slides aqui. Como que vai funcionar? O primeiro a gente não precisa de transição, porque é o slide inicial, a gente precisa de transição nesse, nesse e nesse. Seleciono os três, segurando Ctrl, vou na aba Transição e clico em Empurrão. Tá vendo como ele empurra como se fosse uma troca, como se fosse uma foto? O que a gente pode fazer também com o empurrão é mudar de onde vem o empurrão. Então cada slide vai para um lado diferente. Então a gente clica no slide, vem aqui na aba Transições, Opções de Efeito, e eu posso escolher se vem da esquerda, da direita, de cima ou de baixo. Vou colocar o primeiro de baixo mesmo. O segundo eu vou colocar da esquerda. E o último eu vou falar para ele vir da direita. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você exportar esse arquivo para formato de vídeo, tudo vai vir automaticamente e a troca de informação, a troca de um slide também vai vir dessa forma. E daí você consegue fazer um vídeo animado. Agora eu vou vir aqui em Arquivo, Salvar como, vou escolher o lugar que eu quero, vou colocar aqui nesse caso na minha própria área de trabalho, seleciono a área de trabalho, agora eu venho aqui em Tipo e você vai selecionar Vídeo MPEG 4. Então é isso, você seleciona esse formato, ele vai salvar em MP4, clique em salvar, vocês vão ver que vai criar uma barrinha embaixo, que essa barrinha vai estar criando, convertendo o vídeo, e dependendo do tamanho do teu arquivo, pode demorar mais ou menos, às vezes demora um pouquinho quando o teu arquivo é muito grande. O arquivo foi criado aqui na minha área de trabalho, agora eu vou abrir e a gente vai verificar se deu tudo certo. Tá vendo? Tá rodando a apresentação, ela já começa com o texto aparecendo. O slide troca, análise de dados, o slide vai trocar automático. De novo, melhores resultados, ele troca automático de volta. E vem o último. Nós cuidamos do seu marketing digital. E termina o vídeo. E daí, com o vídeo salvo na área de trabalho, é só você jogar numa nuvem, passar para o teu celular, ir lá e postar ele. Então, vocês viram que não é muito difícil para você criar um vídeo desses, para talvez você promover um produto seu, fazer algumas dicas, colocar algo interessante lá dentro do Insta. O PowerPoint é uma ferramenta incrível e você consegue fazer várias coisas com ele. Agora, é só vocês colocarem a cabeça de vocês para trabalharem, se esforcem, pensem no negócio de vocês, o que combina para vocês. Assistam nossos outros vídeos, que vocês vão aprender também muito sobre animação e várias outras coisas que vão te ajudar a criar um vídeo também muito criativo. E como sempre, obrigado por assistir.